A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu. Ageu é um dos profetas menores e ele vai ficar conhecido como o profeta do templo e também como o profeta que mais vai se referir ao Senhor Deus como Jeová dos exércitos ou Senhor dos exércitos. O livro de Ageu, escrito por ele mesmo, ele data de aproximadamente 537 e 520 a.C. O profeta Ageu, ele nasceu no exílio. E quando o rei Ciro pôde determinar que os judeus voltassem para Jerusalém, ele retornou para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, a situação está muito triste. O templo está destruído, a cidade está destruída. E Ageu então começa a profetizar. Ele é um profeta do Senhor. O governador de Jerusalém é Zorobabel e há um sacerdote chamado Josué, que não é o mesmo Josué que nós conhecemos lá no Pentateuco, não é? E que escreve o primeiro livro após o Pentateuco. Josué que entra na Terra Prometida. Este é outro Josué. E neste período, por que o profeta Ageu vai ser levantado como profeta? Deus precisava de alguém que falasse a respeito da importância da reconstrução do templo. Aí Ageu começa a falar que as pessoas estavam mais preocupadas com a reconstrução das suas casas e com as suas próprias vidas do que com a reconstrução do templo. A reconstrução do templo fica aproximadamente 16 anos parada. E Ageu então vai falar para que o povo se anime a reconstruir o templo e veja que, buscando as coisas do Senhor em primeiro lugar, buscando reconstruir o templo, tudo voltará a ser bom. Porque quando priorizamos o Senhor, colocamos as coisas do Senhor em primeiro lugar, o Senhor vem e age. O livro de Ageu ele tem somente 2 capítulos, como foi falado. E Ageu vai falar muito em Senhor dos Exércitos. Por quê? Ele é um profeta pós-exílio. Ou seja, existem os profetas de antes do exílio, os profetas que profetizaram durante o exílio. E o profeta Ageu ele vai profetizar depois do exílio. Ele vai profetizar na volta do povo para Jerusalém. Quando nós vemos o templo em Jerusalém, na época de Herodes, já na época de Jesus, no Novo Testamento, nós vamos ver um templo que estava bem erigido, bem edificado, todo completo. Mas, nesse tempo de Ageu, quando ele volta para Jerusalém, o templo estava completamente destruído. E ele começa então a falar para as pessoas que elas estavam preocupadas com as suas casas, com seus próprios afazeres, com as suas vidas, e estavam se esquecendo do Senhor. E não era possível se esquecer do Senhor, era preciso se preocupar com a obra do Senhor, com o templo do Senhor, com a casa do Senhor. Aí nós nos lembramos do que Salomão falou, não é? Do que Davi falou a respeito do templo. Senhor, eu habito numa casa, mas a tua arca não tem onde ser colocada. Mas Salomão vai se preocupar com isso, vai valorizar a construção do templo. E esse templo que vai ser destruído na época do cativeiro, que o povo vai cativo para a Babilônia, esse templo ele precisa ser reconstruído. Para quê? Porque o templo ele significava, no Antigo Testamento, a presença de Deus. Era no templo que se buscava a Deus. Era no templo em que o Senhor habitava, estava, para ser um seguro, para ser um socorro presente para o povo judeu. E por isso Ageu vai mostrar essa preocupação para o povo, da reconstrução do templo. Amém? O livro de Ageu, ele é um livro que fala de restauração. Nós tivemos uma campanha agora na igreja, estamos tendo uma campanha sobre restauração. E Ageu, ele deixa essa mensagem,
que a restauração do templo é uma restauração do relacionamento com Deus, é uma restauração da valorização das coisas de Deus, e que era preciso então restaurar, reedificar, estar ali se preocupando com o templo. Essa é a grande mensagem que tem no livro de Ageu, que é um dos últimos livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Amém. Espero que você tenha aprendido sobre esse profeta que mandou essa mensagem importante para o povo da sua época e também para nós, para que nós possamos nos preocupar com a casa do Senhor e não somente com a nossa casa, com a nossa vida. Amém?